Bom dia, eu sou o Lucas e eu estou aqui hoje para apresentar os semicondutores. Um condutor elétrico ele é classificado de acordo com a quantidade de elétrons livres, ou elétrons de valência. As colisões nos elétrons livres, elas provocam uma dissipação de energia e o famoso efeito Joule. Aqui na tabela a gente tem os condutores, semicondutores e isolantes, de acordo com a facilidade ou dificuldade de fluxo de carga. E embaixo nós temos exemplos de materiais. No caso, o exemplo de um condutor seria o cobre, de um semicondutor o germânio silício e isolante a mica. Nessa figura aqui embaixo a gente pode observar a diferença de elétrons livres para os três materiais e a band gap entre eles. Os semicondutores eles possuem 4 elétrons na camada de valência, como vocês podem ver aqui no silício e no germânio, ou seja, são átomos tetravalentes. Na figura da direita, a gente pode observar que o silício é o segundo maior componente encontrado na crosta terrestre depois do oxigênio, e além disso, mais de 90% dos semicondutores produzidos no mundo são à base de silício. Isso se deve ao custo baixo do silício em relação ao germânio, por exemplo, e à maturidade tecnológica que o silício tem devido a intensas pesquisas já realizadas. Sobre semicondutores intrínsecos, né? Se a gente juntar vários átomos de silício, a gente cria um cristal de silício. A gente precisa de 8 elétrons na última camada para a gente obter uma estrutura estável. E esse cristal é formado por meio de ligações covalentes. Se por acaso a gente aquecesse esse cristal de silício, a gente ia criar excitações e a quebra de ligações covalentes, ia formar um deslocamento de elétron da órbita de valência. Essa energia térmica que ia ser adicionada ia ocasionar no deslocamento. O número de elétrons livres seria igual ao número de lacunas, no caso. Mas tem um problema que os semicondutores intrínsecos eles não são bons condutores, eles são maus condutores à temperatura ambiente e são isolantes em temperatura baixa. Para isso, a gente acrescenta impurezas no cristal, virando um semicondutor extrínseco, e esse processo de acrescentar impureza é por meio da dopagem. Aqui nós temos uma dopagem tipo N, como exemplo utilizando fósforo, no qual é adicionado átomos pentavalentes, e os elétrons livres são os portadores majoritários, enquanto lacunas são os portadores minoritários. Aqui nós temos o semicondutor intrínseco normal, o silício, e a dopagem tipo P seria por adicionar átomos trivalentes, como por exemplo aqui o alumínio ou mesmo o boro, e a lacuna seria o elemento majoritário, os portadores majoritários, e o elétron livre, o minoritário. Nós temos aqui dois exemplos retirados do livro do tipo N e do tipo P, e no futuro existem já pesquisas em andamento para utilizar semicondutores à base de grafeno, e a esperança e a revolução, talvez, da eletrônica seria a base de carbono.